Mas o que é de fato esse inconsciente? Na realidade, trata-se apenas de uma moderna expressão para uma experiência interior que nasceu com a humanidade. A experiência que ocorre quando algo estranho e desconhecido toma conta de nós a partir de dentro de nós mesmos. Quando sonhamos, temos inspirações e vislumbres que sabemos não terem sido inventados por nós, mas que vieram a nós a partir de uma psique exterior e abriram seu caminho até a consciência. Em épocas anteriores, esses efeitos de processos inconscientes eram atribuídos a um fluido divino chamado mana, ou um deus, ou um demônio, ou um espírito. Essas designações exprimiam o sentimento de uma presença objetiva, estranha e autônoma, bem como de uma sensação de alguma coisa irresistível a que o ego consciente tem de submeter-se. Essas experiências não são de modo algum raras. No passado e mesmo hoje, entre pessoas que vivem próximas à natureza, elas se acham entre as ocorrências óbvias. Todo curandeiro primitivo depende de suas visões e seus sonhos. Todo caçador conhece impulsos e intuições sobrenaturais. Toda pessoa genuinamente religiosa teve, em alguns momentos da vida, essas experiências interiores. Mesmo na nossa civilização ocidental, um número de pessoas maior do que pensamos experimenta coisas desse tipo, embora apenas raramente falem abertamente sobre elas, por temerem a rejeição racionalista tão característica da cultura contemporânea. A relação consciência e inconsciente. A existência do inconsciente somente pode ser conhecida pela luz da consciência. O existir só é possível a partir do saber, ou seja, consciência. Sem consciência não há existência, e não existe consciência sem diferenciação dos opostos. A psique forma um todo, composto de consciência mais inconsciente. A psique também é autorreguladora, ou seja, se ajusta por compensações. É no inconsciente que se desenvolve a contrarreação reguladora da psique em relação à consciência. O inconsciente exerce uma espécie de compensação, ou seja, completa uma unilateralidade consciente ou equilibra-a na direção da totalidade. No entanto, o inconsciente também é equilibrado em si mesmo, para além do papel compensatório que ele desempenha para o consciente. O inconsciente tem sua estrutura própria, que precede toda experiência consciente com um a priori, portanto, representa a própria fonte da vida. Segundo Carl Jung, trata-se da matriz criadora autônoma da vida psíquica normal. É a vida psíquica antes, durante e depois da tomada de consciência. A consciência, por outro lado, é um fenômeno temporário. Quando nascemos, partimos do inconsciente para a consciência. Podemos constatar isso observando como uma criança de até mais ou menos 7 anos de idade ainda está formando a consciência do eu, ou seja, o ego. Mas na segunda metade da vida não é mais a consciência que deriva do inconsciente, é o inconsciente que produz
inconsciência. Pode-se dizer que o inconsciente é uma psique impessoal comum a todos os seres humanos que se expressa através de uma consciência pessoal. O inconsciente é formado por conteúdos paradoxais e antinômicos por si mesmos. O inconsciente é simultaneamente o local onde encontramos tudo aquilo que nos desagrada ou tememos e o reservatório de todas as possibilidades vitais não exploradas. O inconsciente é vivo e quer participar da vida consciente. Na verdade, sem que saibamos, ele acompanha a nossa existência. Podemos sempre contar com isso e podemos ter certeza que o inconsciente, caso nós não estejamos interessados em nosso próprio destino, o inconsciente está. Carl Jung, sobre sonhos e transformações. O inconsciente nos convida ao mistério, mas quando não o ouvimos ou não aceitamos o convite, ele nos convoca e inicia o processo de tornar-se consciente, mesmo contra a vontade ou desconhecimento da consciência, por meio de depressões, neuroses e psicoses. O conhecimento das influências reguladoras do inconsciente pode nos ajudar a evitar as experiências dolorosas que nem sempre são necessárias, pois o perigo do inconsciente cresce na mesma proporção de sua repressão. O inconsciente precisa de projeção para que seja percebido pela consciência. Caso não haja alguém em algum lugar que esteja recebendo a projeção de determinado conteúdo, ele é sentido dentro do indivíduo. A consciência não produz sua própria energia, a energia vem do inconsciente. Conteúdos inconscientes mantêm a vitalidade da consciência. Por outro lado, se a consciência se atribui de conteúdos do inconsciente, perde o poder de discriminação. Sem esse poder não há consciência, voltando-se para a inconsciência. Portanto, é preciso aprender a se relacionar com o inconsciente sem se deixar dominar por ele. O indivíduo só conserva sua independência se não se identificar com um dos opostos, mas conseguir manter o meio-termo entre eles. Isto só se torna possível se ele permanece consciente dos dois opostos ao mesmo tempo. A consciência só pode existir através do permanente reconhecimento e respeito ao inconsciente, mas sem que a consciência se identifique com o inconsciente. Como tornar o inconsciente consciente? A psicologia pode ajudar o inconsciente a tornar-se consciente à medida que ajuda o encontro do indivíduo com seu próprio Deus ou seu daimon, à medida que ajuda na batalha com as emoções, afetos, fantasias, inspirações criadoras e obstáculos poderosíssimos que vêm à luz a partir de dentro, a partir de nossas experiências luminosas interiores. Meditação é uma das formas de mergulho no inconsciente. Sonhos e imaginação ativa também nos proporcionam esse contato, pois permitem a entrada de elementos sentimentais e imaginativos na consciência. E Jung foi o primeiro a descobrir a espontaneidade criativa da psique inconsciente e a segui-la conscientemente. Ele permitiu que o inconsciente se expressasse diretamente naquilo que escreveu nas suas últimas obras. Tudo o que escrevi
tem um fundo duplo, disse ele certa vez. Em sua obra é possível perceber o impacto dessa entidade maior, o inconsciente, mas acredito que seja possível principalmente para aquelas pessoas que, assim como eu, tiveram suas experiências interiores, para as quais as descobertas de Jung oferecem a explicação mais esclarecedora até o momento. É preciso ter coragem de perguntar a si mesmo se por acaso o seu inconsciente não pode colaborar quando não há à disposição nenhuma resposta consciente que o satisfaça. Qualquer que seja a constituição do inconsciente, é um fenômeno natural que gera símbolos que mostram ter um sentido. O inconsciente continua sendo uma terra desconhecida e, mesmo assim, nos envia toda noite seus sinais por meio dos sonhos. Tente seguir os sinais dos seus sonhos. Dê atenção ao lado desprezado de sua própria psique inconsciente, em busca de sinais que possam indicar o caminho da iluminação nas profundezas da sua própria alma. Lembrando que tudo que é bom é custoso, requer tempo, requer paciência, e não há um fim para isso.